Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal RPA na Prática. No vídeo de hoje, nós teremos a demonstração, a explicação de um vídeo que foi a extração de uma aula de dentro da formação RPA na Prática que nós trouxemos aqui para vocês. O instrutor Vitor Estigarribia, que é instrutor do curso Automation Edge Profissional, que fica dentro da formação RPA, formação de consultores profissionais, né, aqui do RPA na Prática, ele que vai trazer para vocês essas informações. Então aqui a gente vai ver uma automação que tem duas tecnologias, RPA mais IA, ou seja, é uma hiperautomação. Nós vamos tirar o que há de melhor do RPA, que é fazer as integrações, levar os dados para lá e para cá com segurança. Se não tiver API, ele faz via interface gráfica, não é um problema isso para o RPA, né? Esse é o grande gap aí da automação, das automações anteriores que já existiam há anos atrás. O RPA consegue suprir, fazer automação com qualquer tipo de sistema, portal que esteja na ponta. E a IA, nada mais, nada menos do que extrair os dados com muita elegância, com muita assertividade, trazer informações precisas, fazer resumos. Nesse caso, ela vai fazer extração de dados de notas fiscais, que é uma grande dor da grande maioria das empresas, que é extrair os dados das notas fiscais que precisam ser pagas e encaminhar isso para a equipe do financeiro realmente fazer o pagamento. Normalmente existem vários, dependendo da quantidade do volume, do tamanho da empresa, existem vários funcionários que precisam fazer essa atividade. E é um trabalho muito maçante, um trabalho realmente de robô. Não agrega valor em nada para a pessoa que está na ponta fazendo isso. Vamos deixar as pessoas fazerem atividades mais nobres. Então é isso que o Vitor vai mostrar para vocês aí nesse corte dessa aula. Então vou deixar agora vocês conhecerem, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Beleza? Palavra para o Vitor. Eu vou passar algumas informações aqui, né? A aula de hoje vai ser de integração de Automation Edge com IA. A gente vai utilizar duas IAs, uma de OCR, que é o Google Vision, e a outra o ChatGPT, tá? Não muda muito de outras IAs, né? Se a gente for utilizar Gemini ou Copilot, qualquer uma, não vai mudar muita coisa. Talvez mude a sintaxe, o link, mas a forma de interagir com ela é que vai ser via API. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe com o prompt também, tá? A gente vai falar um pouquinho de prompt, mas eu não vou entrar em muito detalhe, não vou destrinchar muito, porque não é o objetivo. A gente até pode, de repente, falar alguma coisa mais para frente, né, sobre prompt, mas hoje não é o objetivo. E vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre a integração, sobre como que a gente vai fazer, tudo mais. Um fluxo bem característico, bem específico que a gente está utilizando bastante, que é a leitura de um arquivo, né, de um PDF, para depois fazer a consulta no ChatGPT, na IA, para fazer a extração, consulta, enfim. Como comentei no início, né, a gente vai fazer a leitura de alguns PDFs. Tá? Existem dois tipos de PDF quando a gente vai fazer a leitura. Né? Um PDF, a gente vai tratar especificamente de notas fiscais. Tá? A gente está recebendo bastante demanda sobre leitura de notas fiscais e a análise dessas notas, extração de dados. E existem dois tipos de PDF quando se trata de notas fiscais. Eu não vou abrir as notas fiscais aqui, porque tem dados sensíveis, tem CNPJ, valores, CPF e tudo mais. Mas existem dois tipos de PDFs, né? Quando você extrai do site ou recebe por e-mail a nota fiscal, que são um PDF que você consegue copiar os dados e outro PDF que, principalmente quem é de São Paulo e recebe uma nota fiscal de São Paulo, pode perceber que a nota fiscal de São Paulo ainda não é selecionável, ou seja, você não consegue selecionar os dados, o valor, o CNPJ, ele é uma imagem. Então, quando a gente trata PDF junto com de notas fiscais, o ideal é sempre fazer a conversão desse PDF para imagem, para depois
depois fazer a leitura dos dados, tá? Justamente porque se você for converter um PDF que é imagem em texto, que tem um step ali PDF to text, a gente já viu uma aula sobre isso também, ele vai trazer somente, às vezes vem somente um título em cima ou o link em cima de onde foi extraído, enfim, então aí fica difícil de extrair os dados. Então, a gente faz primeiro a conversão e depois a utilização na IA. Então, eu vou criar um projeto novo aqui. Eu vou criar, dentro desse projeto, um projeto mais simples, tá? Que vai fazer a leitura dos PDFs para PDF para imagem, para justamente a gente fazer esse envio para a primeira IA, para ele fazer a extração dos dados, tá? Então, aqui, primeiro passo. Como ele pode ser numa pasta fixa ou em várias pastas, eu vou fazer a leitura de todos os arquivos que estiverem na pasta. Get file names, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Aqui a gente pode colocar o diretório. Eu vou colocar um diretório fixo aqui, que vai ser download PDF. Vai ser essa pasta. Eu vou trazer tudo. Não precisa selecionar nada aqui. Vou adicionar aqui. O filtro, vou trazer somente arquivos. Vou trazer 20 PDFs, tá? Então, deixa eu fazer a leitura. File not found, não achou nada. Vou trazer um subfolders. Aí ele trouxe. Trouxe um monte de informação aqui, tá? Então, ele vai fazer a leitura dos dados. Eu decidi, né? Vou fazer de outra forma no próximo fluxo, mas aqui eu vou colocar um filtro para trazer isso, para garantir que sejam os arquivos somente PDF, tá? Então vou colocar aqui um filtro. Eu poderia colocar diretamente no Get File Names, tá? Para ele filtrar já os PDFs, tá? Mas eu vou trazer aqui. Ele vai ser no File Name, contém. Não, eu vou trazer extensão igual a PDF. Tá? Então, se eu executar, ele vai trazer as 20 linhas, né, que eu pedi e ele está trazendo os dados. Tá? Então, a partir daqui, eu vou trazer o PDF to image para converter justamente a imagem o PDF em imagem, tá? Então, somente PDF e aqui eu vou trazer a informação do que é. Aqui eu vou trazer o campo, que é o file, que é o nome completo, as páginas, todas as páginas, o formato vou colocar PNG, que é um tipo de arquivo um pouco menor, 300 dpi, e aqui o caminho eu vou salvar na mesma pasta. Então ele vai pegar os arquivos da pasta, vai fazer a leitura, depois vai salvar de novo nessa pasta. Então aqui tem o trace, ele vai colocar os arquivos ali, tá? Output padrão, né? E colocar OK. Se não tiver nada no filtro ali, eu vou colocar aqui um dummy para ele só, na saída negativa do filtro, ter alguma saída, tá? Então, executando, vou rodar e ele vai converter os arquivos, tá? Ó, converteu. Tá aqui. Infelizmente, esses arquivos são bem grandes, tá? E esses arquivos também, essa conversão que ele faz, ele vai fazer por página. Então, se eu tiver, por exemplo, um PDF que tem 50 páginas, ele vai criar 50 arquivos, um por página. Quando tem o underline 1 aqui no final, é o número da página que ele está fazendo, tá? Então, beleza. Primeiro passo é isso. É converter os arquivos PDF em imagem para que o Vision consiga fazer a leitura, tá? O segundo workflow eu vou criar aqui. Vou colocar WF valida GPT. Então, de novo, eu vou colocar aqui um get file names para conseguir trazer todos os arquivos, tá? Mas aqui vai ter uma pequena diferença. Eu vou trazer aqui somente os arquivos que são aqui PDF, vou trazer ponto asterisco ponto PNG, tá? Incluir subfolders, sim, e aqui ele vai trazer somente os arquivos que são com extensão PNG. A diferença é que aqui eu coloco ele analisa e já filtra com regex no getFile, naquele outro a gente colocou o filtro. A única diferença, aqui eu vou colocar também somente arquivos, eu não vou limitar porque ele gerou só 20, tá? Então, vou deixar assim mesmo. Então, se eu fizer a leitura, ele vai trazer somente os PNG. Então, eu já fiz essa alteração, tá? Aqui, eu vou colocar o Google Vision, tá? Para fazer a leitura desses arquivos, tá? Aqui eu vou colocar a chave, o caminho do arquivo que eu alinhei. E aqui o tipo, vou pegar um texto específico aqui, que tem vários tipos, tá? Aí eu vou colocar para documento
para detectar texto em documento, tá? Então, quais são os tipos que a gente tem? Na ajuda, a gente vai aqui, tá, onde os tipos, tá? Então, temos esses tipos de detecção, tá? Web Detection, Safe Search, localização, logo, enfim, tem vários tipos, tá? E aí especifica. E aí para cada um a gente tem que colocar, né? E aí a gente pode colocar mais de um, né? Então eu vou colocar um só, output, ele vai output text, padrão, tá? E a saída, eu vou colocar aqui para que vocês vejam a saída output, como que ele sai, tá? Porque ele traz bastante informação. Aqui eu vou colocar normal, output vision, tá? E aqui o campo, eu vou trazer qual é o campo que ele traz, esse aqui, tá? Vocês vão ver a quantidade de informação que ele traz. Eu vou colocar um só, senão vai encher de coisa, tá? Número de resultado. E isso é importante para o próximo passo que a gente vai fazer, tá? Então ele faz a leitura, já criou o arquivo, tá? Em recursos eu vou abrir o arquivo, ó. Então ele traz uma quantidade gigantesca de informação. Isso é padrão do Google Vision, tá? Vocês podem ver que a descrição, por exemplo, o texto fazenda, ele trouxe aqui várias informações de a posição dele. Tem outro local que ele traz também as cores, enfim, ele traz muita informação do documento, né? Símbolo, enfim, ele traz muita informação mesmo, tá? Então, o que interessa para a gente? O texto, né? A gente pode colocar esse texto ou pode colocar um texto aqui de cima que é a descrição, né? Então, aqui na descrição a gente pode trazer todas essas informações também, tá? Então, com essa descrição, a gente traz... Queria mostrar isso aqui para vocês. O ponto importante aqui, tá, pessoal, é que se a gente fizer a leitura aqui, claro, não trouxe pouca informação, né? Ele vai trazer tudo, mas se for liberar as 20 linhas aqui, os 20 arquivos, ele vai travar meu estúdio. Por quê? Porque é muita informação que ele traz. Então, sempre depois do Google Vision aqui, eu vou trazer e extrair somente aquilo que interessa para a gente, que é o JSON. É somente o full text ali, né? JSON input, né? Então eu vou trazer somente o que interessa. Aqui ele vai trazer de um arquivo, de uma informação anterior, que é o output text, o content normal e os dados aqui eu vou trazer. Aqui eu já tenho uma colinha, então o path e o tipo, né? Vai ser string. Aqui o texto também já vou trazer, que eu tenho aqui o text. Tá? Então, se eu fizer isso, e aqui, ó, como aqui já ficou carregado, já fica pesado, né? Ao fazer a leitura aqui, eu já vou trazer o rename para justamente não trazer todas essas informações, tá? E tirar o output para não trazer tudo e limitar a quantidade de linhas que vão para frente. Porque senão, se eu deixar, ele vai trazer realmente muita coisa. Então, vou tirar aqui e eu vou escolher aqui somente o full text. Executar de novo. Esse Google Vision demora um pouquinho. Ele trouxe os dados, separei aqui e o arquivo de novo. Ao abrir, ele vai trazer somente o full text, tá? Então, tem somente aquela informação no full text, tá? E aí fica mais leve, né? Fica muito mais leve no estúdio, trabalhar no estúdio, porque senão ele trava, porque tem muita informação que vem do Google Vision. Como mostrei ele para vocês, ele traz a posição, né, do texto, se vê posição do texto, às vezes ele coloca a cor. Aí agora a gente vai utilizar vai fazer algumas mudanças aqui no texto para que a gente consiga enviar para o ChatGPT, tá? Então, vou tirar algumas informações aqui. O que eu vou cortar? Tá? Aqui, full text. Vai ser 0. Já trouxe uma colinha aqui também. É a quantidade de caracteres, né? Que o ChatGPT ele tem um tamanho máximo. Então, se ultrapassar desse tamanho, aí ele dá erro no ChatGPT e ele não consegue trazer todas. Ele dá erro e não traz, né? Deixa eu colocar 0 aqui. Executar, ó, ele vai executar. Esse Google Vision realmente ele é um pouquinho mais lento, tá? Então, ó, aí ele traz, ó, full text, aí ele traz já o corte, tá? Beleza. Vou colocar um replace agora também para substituir alguns textos que podem trazer também o Vision, tá? Como aspas duplas, né? Ele pode gerar algum tipo de erro, então vou selecionar aqui, output vai ser o mesmo. Pesquisar vai ser aspas duplas, né? Não é por nada, aspas simples também, aspas simples e a barra, tá? Aqui vou substituir, vou deixar em branco e aqui vou substituir justamente pela
pelo comando aqui, pela fuga, e depois pela barra para que ele coloque exatamente como está no texto, tá? Eu vou colocar aqui, porque ele pode apagar tudo aqui. Vou colocar aqui não, tá? E por último, mais uma operação de texto, que é a substituição de Enter, tá? Então vamos colocar aqui o full text, né? Remover caractere especial, que é o Enter. Aí ele vai deixar tudo numa linha só, né? E vai deixar pronto. E agora eu vou montar o prompt. Eu já tenho o prompt pronto, tá? Então, deixa eu montar aqui o JavaScript. Eu já tenho aqui o prompt pronto, tá? Aqui eu separei, tá? O prompt de sistema e prompt de usuário, que a API ele permite essa separação, tá? Só para vocês entenderem aqui de forma rápida, né? O prompt de sistema, o System Prompt, ele vai preparar a IA, né, o ChatGPT. Na verdade, todos eles têm, tá? Você fornece os comandos no ChatGPT ou para IA do que ele vai fazer. Por exemplo, eu quero as regras de como ele vai fazer, né? Como ele vai fazer a extração, como ele vai devolver os dados, né? Se ele vai ser JSON, vai ser um XML, vai ser um HTML, enfim, como que ele vai te devolver. As regras que você vai utilizar, você tem que colocar também, ou seja, pode colocar também no System Prompt, é que ele vai executar antes do próprio prompt do usuário. E aí no prompt do usuário você manda o que você quer, solicita. Utilizando as regras do System Prompt, eu quero que você extraia, por exemplo, isso e aquilo. Então tem essa diferenciação ali, tem essa diferença de comandos, né? E o mais importante, né, entre os dois é que o System Prompt ele executa antes e você define as regras, e o User Prompt é o prompt que a gente coloca, que está acostumado a colocar, né? Faz a solicitação, enfim, tá? Vamos lá, próximo. Agora sim, a gente vai chamar o REST, né? O ChatGPT, no Advanced REST, para fazer a chamada. Eu já tenho também tudo aqui, tudo pronto, tá? Parâmetros, aqui é o método post, a API, qual é o endereço, né? Eu tenho os parâmetros aqui, não tem nada. Autorização, ele tem que ser bearer token e pegar o token aqui. Eu vou pegar o token. É um token específico, né? No header não vem nada e no body a gente vai colocar aqui o comando também, tá? Qual que é Aqui a gente envia o modelo que ele vai utilizar. Nesse caso eu vou utilizar o GPT-4 Mini, né? Os papéis, né? O papel de sistema e o papel de usuário, que são os prompts. E aqui eu envio o prompt de sistema e eu envio o prompt de usuário, tá? E aqui tem alguns comandos também, temperatura, de token máximo, tem aqui alguns dados também do próprio ChatGPT, tá? Response padrão, não vou alterar, mudar nada, tá? Agora, aqui eu vou colocar sempre como segurança, um filtro para saber se veio tudo corretamente. Então, o filtro, o status, eu quero somente status é igual a... Vou colocar só que contém, tá? Ok, ou 200 aqui é melhor. E aí, pronto. Aí não precisa, tá? Aqui eu vou trazer o JSON novamente, tá? Para extrair os dados do próprio GPT. É 200, aí ele vai extrair. Se não for 200, aqui vou colocar um log, tá? Para saber o que ele trouxe de errado. Eu vou trazer algumas informações aqui do próprio GPT. Aqui, ó, ele vai trazer da onde que ele traz o body, né? Eu quero trazer o content, peça, tipo vai ser string. Eu quero trazer... Aqui ele traz mais informações, tá? Aqui só vou trazer algumas informações a mais, tá, pessoal? Aí só para ver o consumo, né? Eu quero saber quanto que consumiu, né? Então, aí a gente traz aqui os tokens, tá? Mas o importante aqui é só o content, que é aonde ele vai receber o resultado. Ok, deixa eu executar, vamos ver se está tudo certo. A quantidade de dados, isso que são poucos, né? 20 linhas só, 20 arquivos só, ele já travou o notebook. O GPT já é mais rapidinho. Ele deu erro aqui. O que deu erro aqui? Qual que era? Content, né? Application. Faltou isso aí. Passou. É isso aí. Era isso. Então aqui, ó.
esses são os dados extraídos da nota fiscal, aí quantos tokens ele utilizou no total. Então ele trouxe aqui as informações, tá? Então, razão social, como eu já solicitei para ele trazer os dados em JSON, né? Então ele já trouxe também os dados formatados em JSON, tá? Então aqui, vamos fazer de novo uma limpeza de dados, tá? Que é o replace, aqui replace em string, para fazer a limpeza de dados. E aqui eu vou pesquisar aqui o content, pesquisar o JSON, substituir por nada. E aqui eu vou colocar mais os contents. Deixa eu substituir a barra por underline. Aqui no fim, para não ter que fazer a leitura de novo, tudo, eu vou colocar em um arquivo de texto para a gente dar uma olhada como que ele faz, tá? Porque senão a gente teria que fazer o JSON de novo e tal, aí a gente... Aqui eu vou colocar JSON... GPT. E aqui ele vai trazer somente o content, beleza? Então vou liberar aqui para ele trazer tudo, tá? As 20 linhas. Aí ele vai trazer as 20 linhas, depois a gente faz a leitura do arquivo. E no fim, aí só como complemento, teria maneiras de acelerar essa execução, né? Principalmente do Google Vision, tá? Eu vou colocar aqui depois que para aproveitar justamente o poder de processamento em paralelo do Automation Edge, né? Do AI, que justamente a gente consegue empilhar, né, vários steps aqui para que ele execute onde está o gargalo, né? Aqui no Google Vision e no ChatGPT. A gente poderia colocar em paralelo para que ele faça a execução em paralelo. Então, ó, aí finalizou. O tempo total ele foi de 2 minutos e 2, tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo e aí ele emitiu tudo e preparou todos os arquivos aqui já tudo prontinho, tá? Então tá a extração das notas fiscais, tá, pessoal? Então ali, e agora em paralelo, como falei, deixa eu colocar aqui, só para vocês verem a diferença. Por último, só como deixa eu colocar 2 aqui, vou colocar só 5. Aí. Então ele vai fazer a distribuição. Aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui não sei se valeria muito a pena, porque o ChatGPT ele já é rápido, né? Ele não tem muita diferença, mas vamos fazer só para a gente ver como que funciona. Tá? Qual é a diferença? Distribuir. Então vamos contar agora. Vamos executar de novo e contar aqui, tá? Então deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cá. Beleza. Então foi 2 minutos e 2. Vamos executar de novo para a gente ver a diferença. Só para que tenha uma ideia, tá? A gente fez um projeto que ele fazia análise de mais de 1000 arquivos e ele estava demorando mais ou menos uns 40 minutos, 50, até 1 hora mais ou menos ele demorava para executar, né? Quando a gente paralelizou a execução, ele caiu para 8 minutos, 7, 8 minutos. Então, ó, a diferença foi de 2 minutos para 30 segundos. Então, para mim, essa é uma das melhores vantagens que tem o próprio Automation Edge, né? Que a gente consegue paralelizar e ele trabalha tranquilamente. A gente colocou 30 linhas só, mas se a gente colocasse mais dados, ia reduzir. Então, só nesse exemplo, ele reduziu em 25%, né, do tempo que levaria somente com uma execução normal, em sequência, né? Então, aqui, paralelizando somente com 6, às vezes colocando 10, ou colocando até mais, ou de repente menos, aí tem que avaliar se realmente vale a pena. Reduz bastante o tempo, tá? Então é isso, pessoal. E aí, o que você achou? Gostou? É muito bom, né? Então, isso é a pontinha do iceberg do que dá para fazer com hiperautomação, com RPA, Robotic Process Automation. Se você tiver dúvidas, se você quiser implantar isso na sua empresa, ou se você quiser se tornar um desses profissionais que sabe fazer esse tipo de automação, entre em contato com a gente. Os links estarão aqui na legenda desse vídeo. Beleza? Fui!